Fala, galerinha, muito boa noite. Como vocês estão? Vamos para mais um vídeo de abertura de mercado e, meu Deus, o que foi isso? Que show da Xuxa foi esse? Cara, vou te contar, viu? É isso que dá apostar nos cavalos mortos. Brincadeira. Mas é isso que dá apostar no nosso país. Mas a esperança é a última que morre e eu vou te contar o porquê, meu bebê. Tá, vamos aqui para a gente relembrar rapidinho o cenário, porque hoje vai ser papum, porque daqui a pouco o Haddad vai falar e todo mundo vai querer ir para Globo para ver o que ele vai falar. Eu tenho uma coisa para te contar. Se você veio aqui para saber para onde vai o gráfico e o impacto do pacote de não sei o que das quantas e o que o Haddad vai falar, você não está no lugar certo, porque o gráfico já desconta tudo. Então, assim, nobody cares. O problema de uma notícia durante o pregão é porque tem fortíssima volatilidade. E, infelizmente, os stops acabam vindo, principalmente quando é day trade, tá? Mas o gráfico macro não muda nada. Olha aqui o que a gente tinha falado aqui do cenário do diário. Lembra que essa linha branca aqui é a linha branca importante, linha de boss, que a gente não quer que feche abaixo, como acabou de fechar. E o mais importante, uma coisa é fechar abaixo, meu querido. Outra coisa, cadê meu point fix? Ih, fechei, peraí. Aqui. Uma coisa é fechar abaixo, outra coisa é perder a mínima. Perder a mínima vai machucar, viu? Vai machucar. Porque o que eu tava esperando, e até a gente tinha comentado anteriormente, né? Tá bom, fechamos acima e tudo mais. A gente até poderia ter algum movimento repentino vindo para cá, mas seria um movimento de pescaria e que tem que ser assim, igual 7 meses, igual aquelas coisas precoces. Cara, é rápido, tem que emburrar rápido, não pode morrer aqui na praia. Tem que ser papum, piscou, já foi, entendeu? Justamente para não dar margem para o vendedor estar pensando que ele é o maiorzão e tudo mais, e aí perdendo isso aqui, ele vai fazendo, cara, então tá, o que eu fiz aqui todo esse momento? Eu, vendedor institucional, eu fiz preço médio. Ele pode fazer preço médio. Nós não podemos, porque a gente vai quebrar. Então, ele fez o preço médio fazendo uma baita e uma estrondosa manipulação que poderia ser ativada se perder aqui e vai tentar se perder, né? O alvo de uma manipulação no topo é perder o fundo. E aí, lá se foi o nosso swingzinho, tá bom? Tá. Olhando aqui para o MACD, o que a gente já consegue ver? Se você não entende nada quando eu falo do MACD, tem um vídeo muito bacana no canal que você vai entender completamente o que quer dizer o indicador e vai conseguir antecipar os movimentos pelo próprio indicador. Mas voltando aqui, o que a gente consegue ver pelo próprio MACD? Eu já tenho um topo muito forte, fico feliz com o senhor aqui, mas eu não tenho nenhuma divergência. Ariane, quais são as duas formas de a gente formar a divergência? Meu amor, ou a gente faz uma divergência aqui quando estiver o preço no mesmo nível do preço anterior. Então, ó, quando o preço estava aqui, o fundo do MACD estava aqui. O preço voltando para essa região, o fundo tem que estar mais alto. Isso é uma divergência que a gente classifica como divergência classe B, tá? Mais bonita da divergência que a gente gosta de operar e que o Clinton explicou muito bem, vá lá no vídeo ver, é quando ele perde o fundo com essa divergência aqui. Aí, meu bebê, isso aqui fica muito lindo e maravilhoso. Opa, não é você que eu quero. Porque eu vou ter uma divergência de alta com um topo muito mais forte que o topo anterior, dizendo, por favor, venha até mim. Eu sou sexy, eu ia falar uma coisa, mas pelo horário ainda não está permitido. Mas enfim, vem até mim. E é isso que o preço faria. Só que para isso, infelizmente, o nosso swingzinho vai ter que ser estopado. E aí o que ele faria no caso? Ele manipularia, né? Aqui essa região aqui, perderia essa mínima aqui, para aí ele fazer o fechou fora, fechou dentro, ó,
fecha abaixo, é você. Fecha abaixo, fecha acima. E aí sim, última tentativa. E aqui vai ser um spring duplo, tá? Porque o primeiro spring já aconteceu aqui, para a gente poder subir, tá? Esse é o cenário do diário. Eu só gostaria de fazer ainda esse novo swing, porque lembra que essa linha azul aqui, ela é uma linha de boss importantíssima para o semanal. Ela é a linha que defende que o semanal é 100% de alta e quando eu estiver aqui eu tenho que comprar e fechar os olhos, entendeu? Brinques, brincadeira, não é comprar e fechar os olhos, mas dentro das regiões. Tô falando isso porque tem uns amigos aqui que acham que a gente opera preço médio. Eu falei assim, preço médio não é nesse canal. Se quiser preço médio, vai para os outros canais, tá bom? Enfim, é isso que temos aqui no cenário então, mas eu não gostaria, sinceramente, não gostaria que ele perdesse aqui a mínima aqui. Pode ser que amanhã, porque hoje saiu essa notícia, então todo mundo está morrendo de medo, porque era para o governo cortar gastos e ele não fez isso. Na verdade, ele está aumentando o imposto e isentando quem ganha até 5 mil, isentando imposto de renda ali. Então, ele diminui a receita naquela participação, né? Então, ninguém estava esperando isso. Pode ser que hoje, com as falas dele, amanhã a gente abra num gap de baixa, e se abrir um gap de baixa dentro dessa região aqui, é porque o Ibovespa vai abrir mais tarde, né? Mas no índice futuro a gente consegue operar muito melhor. Mas se abrisse próximo dessa região, um gap de baixa, a gente conseguiria pegar o movimento para poder ir, que é um gap de baixa, numa região de desconto, que eu tenho muito interesse de comprar, tá bom? Voltando aqui para os 60 minutos, isso aqui morreu, né? Morreu da Silva Saúde. Aqui era o que leva dos 60 minutos, que ele acabou perdendo. Então, agora, a gente pode dizer novamente que o player dos 60 minutos que tinha rompido essa região aqui, ó, ele tinha rompido, estava 100% para alta, que estava lindo e bonitinho. Agora, o fulano de tal está trabalhando nas duas pontas, né? Ele corta dos dois lados. Só que se a gente for olhar isso aqui, o que eu consigo olhar pelo gráfico, fingindo que, tá bom, não me interessa a notícia, não me interessa nada. Tivemos essa pernada de propulsão que... Vou fazer em verde, tá? Propulsão que quebrou essa estrutura. Se eu quebrei essa estrutura, o que eu quero pedir para Jesus? Por favor, me dê de Natal, antes do rally. Eu quero que o preço venha até o mais próximo da região de desconto possível. O mais próximo, quem sabe, até trocar os 79%, que a gente tanto fala para vocês que a gente gosta. E a gente gosta dele. Quando cai assim, a gente não tem que ficar com medo, não, gente. Então, se tocar aqui, talvez eu possa até pegar aqui por essa pernada, início dessa pernada. Tá tocando 79%. Então, meu amigo, agora não é hora de ficar com medo. Agora é hora de falar assim, tá bom, eu quero melhor payoff, eu quero melhor risco-retorno, parará, parará, a sazonalidade é boa, parará, parará. Então, assim, vamos trabalhar com o cenário que a gente tem, tá bom? Então, se o Ibovespa tocar nessa região aqui e tiver os nossos gatilhos, que é o RSI abaixo de 30, e a divergência, principalmente a divergência, e eu aceito uma divergência no tempo gráfico de 5 minutos, tá bom? Eu aceito nessas condições aqui, tá bom? Sabendo que eu posso ser estopado nessa região e eu ainda tenho que ter uma bala para manipulação na mínima deste ponto aqui, que é o 126.589. Por favor, acione os alarmes aqui, tá bom? Então eu tenho que ter essa bala, saiba disso. Não aposto assistes em um único trade, tá? Vamos aqui pro índice futuro. Porque eu já até falei pro Cliff, cara, que bosta. Eu apertei alguma coisa aqui no meu computador que deletou todos os meus desenhos. Eu tive que refazer. Mas tá bom, faz parte. O que a gente tem aqui no diário, tá? Opa. Aqui. Aqui era um ponto do semanal que eu não poderia perder. Vou até tirar, porque já não me interessa mais. Mas eu também não poderia, de certa forma, fechar aqui abaixo de 128.880. Fechei também. Se perder aqui, ele tá na boca do bico, para poder só dar um chute no gato morto para poder perder essa mínima aqui, tá bom? Mas se ele perder essa mínima aqui de hoje, né? No caso, ele poderia estar acionando essa divergência e a perda da mínima é o alvo disso, é perder o último fundo. Então, se a gente for analisar aqui, eu estou numa região bacana, eu tenho um stop de 660 pontos, mas para um alvo potencial de 2.855, façam as suas medidas para ver se vale a pena tomar um risco aqui ou não. Lembrando que ele pode estopar aqui, mas ele está dentro do meu order block rosa. Ele está dentro do meu order block rosa. E pode acontecer o seguinte amanhã.
ele perder no Ibovespa, aquela região, tá bom? A gente acabou de acionar o alarme, mas ele ainda vai estar aqui dentro. E ele estando aqui dentro, ele faria a nossa manipulação, tá bom? Olha como é curioso que... Eu não tô torcendo por essa manipulação aqui, mas olha isso aqui. Isso aqui é fundo duplo, tem muito dinheirinho preso. Então, assim, seria muito sensato que antes do cara querer subir, ele vai tentar tirar todo mundo, porque eu vi aí vários influencers já postando, influencers de 1 milhão, 2 milhões e tudo mais, postando que compra o Ibov. E quando esses caras falam compra o Ibov junto com a gente, é sinal que não vai dar muito bom. Então a gente precisa tirar a esperança do cara mais otimista do mercado antes. E como tirar a esperança do cara mais otimista do mercado? É perdendo de fato esse fundo. E aí ele vai falar que Bovespa vai a zero. Certo? Olhando aqui no cenário de 60 minutos, vamos voltar aqui rapidinho. Tá? Eu já tracei todos os meus pontos. Aqui está a minha máxima. A minha mínima de hoje está aqui. Cravadinho em 127.875. São pontos que a gente pode buscar, talvez, uma manipulação. E olha aqui, se acontecer essa manipulação aqui nessa mínima, aqui é um order block que eu tenho de 5 minutos, dentro de uma região de confirmação. A gente está falando dessa região aqui desde o dia 21 mesmo, o dia do aniversário do meu pai. Essa região aqui é uma primeira região de tentativa de tomada de posição. Se tiver os nossos gatilhos, por favor. Essa é a segunda tentativa de tomada de posição. Depois, ele vem tentar perder essa mínima aqui, e a gente sabe que a mínima ela poderia ser potencial, bem aqui, potencial ponto de manipulação junto daquele fundo duplo que a gente mencionou, tá bom? Tá bom? Se a gente for olhar aqui novamente os 60 minutos, a gente tinha aqui o nosso último key level, o comprador nem se interessou em defender aqui, cara, foi quando saiu a notícia e o mercado caiu 3 mil pontos, brincadeira, uns 2.500 pontos retos, né? Mas se a gente olhar no mesmo cenário que a gente tinha do próprio Ibovespa, essa aqui é minha pernada de propulsão, certo? Essa daqui, deixa eu desenhar para você. Pá, tá bom? Fizemos a mitigação até uma região de demanda. Eu tenho interesse em comprar aqui para tentar voar com preço de volta para cá, tá bom? É isso que nós estamos pensando. Bem verdade, pelos 60 minutos, a gente já sabia que esse movimento estava chegando próximo de um fim. Só não imaginava que ele ia recuar tanto, tá? Porque a gente tinha essa divergência aqui do MACD e a gente tinha o RSI bem sobrevendido, né? Quando tem a divergência, eu espero que pelo menos o movimento venha tentar ser defendido aqui no último fundo. E esse cara fugiu, né? Parecendo o cara quando vai o teste de paternidade e ele finge que nunca viu a mulher, né? Enfim. Então é isso, tá? Agora, se a gente olhar aqui para essa pernada aqui, que a gente pode imaginar que pelos 5 minutos ela foi uma pernada de propulsão forte, e se a gente conseguir olhar aqui, os 5 minutos fez o quê? Ele perdeu essa região aqui, ó. Ele perdeu essa região que era o que level dele, ele fez o primeiro boss, ele fez o segundo boss, ele fez trocentos boss, o que significa que os 5 minutos está 100% para baixo. O que isso quer dizer? Toda vez que eu chegar perto de uma resistência, eu tenho que procurar por vendas. Eu sei que aqui vai me atrapalhar, porque a linha branca é a linha do diário do The Boss, importantíssima, do semanal do The Boss, né, no caso do índice futuro. E eu sei que aqui é um topo de uma estrutura, então eu sei que aqui pode me empacar. É que eu não tô tão interessada de vender aqui. Eu vou deixar ele só para os amigos cracudos, tá bom? Em amarelo. Eu sei que aqui vai ter uma resistência. Só que se eu for olhar o movimento todo dos 5 minutos, eu não perdi esse último ponto aqui. Então, a minha pernada de referência não é essa, porque ela não é válida ainda, tá? A não ser que você esteja olhando que isso aqui foi só um distúrbio de notícia, beleza, não está errado. Isso aqui é um primeiro boss. Mas eu prefiro olhar isso aqui tudo como eu estou muito mais interessada na compra, não gostaria de estar vendendo aqui. Aí, o que eu faço? Eu traço da mínima até a última rompimento da pernada. Acima dos 50, eu estou autorizado. Olha como ele está muito próximo dos 50. Por isso que eu não fico tão interessada. Então, a primeira região de venda que eu tenho aqui é de 129.965 até 130.120. Depois,
130.515 até 130.695, né, 700. E por último, 130.920 até 131 bola. Passou daqui, aí a gente vai somente para essa região daqui de 131, 170 até no máximo 131.400. Aí a gente tem que ver se tem um gatilho em todas essas regiões para poder estar operando, tá? Na região de compra, tudo aqui é compra, tentando refinar para vocês. Eu refinei aqui pelos 5 minutos, entre 127.670 até 127.770, depois 127.410, 415, né? Até 127.550. Passou desse ponto, a gente espera perder a mínima para poder aguardar a manipulação, que é o nosso plano para amanhã. E assim, não obstante, cara, amanhã é Thanksgiving, né? Se é Thanksgiving, aqui vai estar, assim, a por doido. Porque os caras vão fazer o que quiser com esse índice. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Os institucionais, os de fora, né? Não vão estar aqui. Vai ser tudo farra do boi, né? Ixi, caiu aqui? Não. Dólar. Eu tava gravando o vídeo com vocês, ele tava aqui. Aí eu falei, minha perspectiva é que ele vai tentar correr pro 961. Cara, 6 da tarde, 6h15, ele bateu. Eu falei, cara, não vou nem gravar mais esse vídeo, eu vou deletar e vou gravar um novo para ficar mais condizente, né? Mas aqui a gente consegue ver claramente, que a gente já estava comentando há muito, muito tempo, ó, que essa região aqui, ela estava querendo ser testada há muito tempo, o dólar estava aqui, e a gente falando sem parar. Vídeo do Clinton do MACD vai te ajudar a entender mais esses movimentos, tá? E aí, o que o preço acabou fazendo com essa notícia toda? Ele veio até justamente a abertura dessa mega bar, que a gente sabe que tem um imã, acabou passando por ela e já veio na linha que a gente chama de uma linha especial do semanal. Se o diário fechar acima, ele fechou acima, fechou muito singelo, não vou nem considerar. Se ele tiver algum diário que fecha acima do 961, aí, meu amigo, vai acelerar o movimento, tá? Vai acelerar o movimento, porque aí a gente vai estar tomando frente do cara do mensal, que vai estar tentando correr de volta para essas regiões aqui, tá? A última vez que a gente estava aqui foi em 2020, 2021. Eu nem me lembro, porque era pandemia, a gente não ficava trancado. Só que assim, agora que todo mundo queria ir para Disney, não vai ter jeito mais, né? Mas enfim, país que a gente tá. Se eu for traçar aqui a última pernada do diário, eu tenho essa pernada aqui. Nossa, meu, o movimento promete, tá? E abaixo dos 50% é tudo onde eu quero comprar. Se eu for pegar aqui já pelo 15, eu vou pegar pelos 60 minutos. Pelos 60 minutos, eu só poderia comprar até aqui. Só que o movimento dos 5 minutos está extremamente forte. E aí eu até tracei um poizinho aqui que poderia ser de interesse meu, porque é dessa última base aqui. É uma base que está em cima deste diário, deste topo aqui do diário. Então, é uma base que me interessa, tá? Se tiver os gatilhos, beleza? Então, para você aqui, ponto de compra, primeiro 5883 até 5890. Passando aqui, eu sei que pode parar no Fair Value Gap, mas eu não me interessa, a não sei que eu tenho um gatilho muito forte aqui. Então, 5838 e depois 5831. Passou aqui, 5.810, 5.811, né? Até 5.805,50. Depois, 5.788, 5.789 até 5.782,50. Mas é muito para se correr. Cara, tudo é possível, né? O movimento de hoje aqui ninguém esperava realmente. Se ele abrir amanhã... tá. Eu não falei isso aqui para vocês. Se o índice abrir com gap de baixa aqui dentro dessas regiões, e o meus 5 minutos continuar assim, ó, com essa divergência, eu não vou pensar duas vezes, tá? É uma boa tomada de posição. Da mesma forma, seria interessante a notícia que saiu hoje do arcabouço, sei lá o que das quantas. Brincadeira. Ele abrir com gap de alta. E se ele abrir dentro dessa região aqui, se tiver um RSI, pior que aqui já não é interessante. Aqui fica difícil. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele tá desacelerando.
fica mais difícil eu vender o dólar do que eu comprar o índice, sabe? Mas eu posso simplesmente só torcer para ele vir nessa região, eu não vou tomar aqui a venda dele, e o índice abrindo com gap de baixa, poderia estar comprando no índice, tá? E aí, sabendo que a compra do índice daria certo, essa correlação aqui amanhã, acredito que vai ser bem forte, porque aí ele tenderia a arrefecer. E aí, se alguém tiver algum dos gatilhos no próprio 1 minuto, né? Aqui, olha só. No minuto, eu até aceitaria ele voltar para cá, mantendo abaixo desse topo aqui. E aí, a formação dos 5 minutos a gente tomaria a venda. Se estiver dentro dessa região entre 5,984 até 5,973, aí poderia arriscar uma venda. Mas eu fico mais confortável com a compra do índice do que com a venda do dólar, mesmo sabendo que eu estou numa região de forte resistência do semanal, tá? É difícil passar a primeira aqui. Tanto que você vê que o primeiro toque aconteceu, olha aqui, o primeiro toque que ele veio, ele já segurou 10 pontos. Então, assim, tá indo enroscado, né? Vamos ver o que acontece. Falando do cenário lá fora, porque eu já me estendi bastante aqui, depois o Clinton briga comigo. Bitcoin deu tradeaço ontem, cara. Que lindo, né? A gente falou sobre esse movimento. Foi maravilhoso. Deu justamente a nossa divergência dupla. Olha que chuchu beleza. E ele veio até aonde? Até aonde, senhoras e senhores? Até o nosso choque do 4 horas. Bem verdade, eu falei que aqui poderia enroscar, mas não era um ponto que eu ia vender. Aqui é um ponto que eu poderia tentar vender, né? Até porque, se a gente for ver o MACD tá bem forte, pode ser que ele seja, quando der a venda aqui, ele seja testado ou rompido novamente. Mas aqui eu não faço venda, não. Talvez aqui, só se eu tiver a minha divergência no tempo gráfico de 1 hora, me interessa fazer, tá bom? Então, ponto para nós outros. Se eu for olhar primeiro aqui o DXY, olha o movimento que ele fez. A gente queria isso, né? A gente queria que ele caísse. Aqui foi a defesa do médio do player que comentamos ontem, inclusive. E agora ele está tentando fazer a manipulação em cima do que leva de 4 horas. Se eu for olhar pela 1 hora, será que eu tenho gatilho aqui? Meus amigos, nope. Niente, não tenho. Então, é melhor eu esperar. Talvez se ele perder ainda essa região e vir até esse ponto aqui que eu tinha marcado. Depois, vocês viram que eu tô animada hoje, né? Porque o movimento foi bacana. Eu não peguei a venda, tá? Fiquei de fora da venda, até peguei uma compra no susto, assim, uau! E foi muito rápido, mas assim, eu gosto de movimento rápido, assim, principalmente para nós, day traders, né? É bacana, assim. Enfim, eu não tenho a divergência no 1 hora, mas eu tenho divergência no 4 horas. Deixa eu ver aqui. Se eu forçar muito a barra aqui, eu tenho uma divergência classe B, tá? Se eu forçar muito a barra, mas não é das melhores. Eu preferiria ficar de fora e aí eu tentar procurar um order block aqui que poderia tentar segurar o preço. Mas pior que ele já segurou, né? Que tá em cima desse doji aqui. Aqui eu já vou tirar. Aqui que me interessa agora. Ele veio até os 50%. DM. Mas eu queria divergência, então eu prefiro ficar de fora dessa manipulação aqui. Detalhe importante, cara, DXY arrefeceu sim, né? Então, se a gente analisa que DXY é a cesta do dólar perante as moedas, cara, caiu forte, né? E o nosso dólar foi um movimento totalmente contrário, né? O que significa que é 100% problema interno, 100%, tá? Euro-dólar, em contrapartida, subiu, né? Então, era a expectativa, né? Porque eles funcionam de forma inversamente proporcionais. Não tocou aqui entrada de confirmação, ficamos de fora. Agora a gente espera a liquidação deste topo duplo aqui ainda para tentar capturar o movimento aqui. Não é tanta loucura o cara que estiver pensando, na verdade, que isso daqui é um order block que quebrou essa última estrutura, ele tocou ali o ponto para tentar arrefecer. Mas eu acho que numa hora não temos a divergência, não. Então, assim, é mais arriscado esse tipo de trade. Não tá errado pelo SMC, o povo não tá nem aí desses indicadores, é porque a gente aprendeu que os indicadores ajudam a gente, nesse caso, para a gente filtrar as nossas posições
e melhorar o nível de assertividade, tá? Então é isso que temos. Agora eu vou pegar meu balde de pipoca, vou assistir um pouquinho ali já do Jornal Nacional, porque eu quero ver qual vai ser a explicação do porquê do dólar tá quase R$6, né? Mas é isso. Beijo pra vocês e até mais.